Olá, Sidney, aqui é o Daniel em mais uma correção no seu exercício. Exercício E3, ainda na fase de planejamento. Lembrando que já estamos na aula e na sequência do exercício E4, começando a fase de tempo. A fase de gestão do tempo, planejamento do tempo, estimando durações com vários processos, vários tipos de estimativas. Então a gente se distancia um pouco do escopo no E4. Então você está um pouco atrasado e o próximo exercício é o E5, que é os recursos. E aí a gente começa a fazer um pool de recursos, a colocar, inserir recursos no projeto, começando a ver custo, enfim. Então, peço para que você, de repente, na próxima entrega, se conseguir, tente entregar o E4 junto com o E5. Ou pelo menos tente começar o E5, para ir de repente no E6, você terminar o E5, começar o E6, enfim, para você não ficar atrasado. Desculpa um pouco por falar isso, mas é preocupação para você continuar o curso. Então, voltando, no E3 nós estamos ainda na fase de planejamento, começando a inserir as atividades, os produtos, subprodutos, pacotes de trabalho que foram aferidos no seu exercício anterior. Foi a sua AP aferida no exercício anterior. Então nesse exercício a gente começa a verificação pelo E3, que é esse. É uma... Opa. Inclusive, se eu não me engano, não tem código de numeração da EAP. É só isso. Inclusive, voltando, é uma maneira diferente de você fazer esta visualização. Temos novos campos, temos o sequenciamento, temos exibição de campos de formas diferentes. Quando chegar aqui vou comentar. Então, voltando ao passo 3, aqui você fez, através de um grupo e um filtro, os campos, esse nível de sequenciamento, com os campos do tipo texto, NO1, NO2 e NO3, que você usou para fazer o seu nível organizacional dentro do seu projeto. Agora, a gente pede para você usar o campo Outline Code, campo livre, para fazer esta mesma visualização. Então, vou aqui no seu projeto, Custom Fields, vou ver o campo Outline Code, campo 10, que a gente pediu para você renomear como org, então você renomeou, ok. E vou olhar o campo Lookup, vou olhar sua máscara, então você usou 3 níveis de sequenciamento, separados por ponto, qualquer comprimento. Você poderia ter usado mais níveis, inclusive números, letras maiúsculas, minúsculas, enfim, mais opções aqui. Então nós temos aqui o campo valor e o campo descrição. O campo descrição, como o próprio nome diz, ele é um campo que ele descreve o que está no campo o valor. Então, se botou pre aqui, pre significa presidência, eu posso escrever presidência aqui e
o campo passa a ser um detalhe a mais do campo valor, que no caso está abreviado. Poderia, por exemplo, dar uma informação a mais do caso de diretoria, digamos que você tem diretoria, uma diretoria comercial de vários clientes. Então você poderia botar no campo da descrição que aquela diretoria é do cliente tipo A, ou B, ou C, ou uma diretoria comercial. E todas as informações que a gente faz, se a gente for usar alguma forma, algum outro tipo de para usar essa informação no futuro, ele vai ser feito com campo valor e não com campo presidência. Uma coisa que eu reparei é que agora nessa nova versão o campo de descrição acaba aparecendo. Por exemplo, vou fechar aqui, dar OK, OK, e ele acaba aparecendo aqui. Pode ser uma coisa boa ou não, dependendo do que você detalhe lá no campo. Em compensação, se eu vier aqui e selecionar, agora foi, e selecionar, por exemplo, o campo presidência TI, veja que aparece o detalhe presidência do lado da abreviação, que foi o detalhe que eu acrescentei, mas o que vale é o campo valor. Então, aparece presidência pre.dir.ti. Então, o que vale aqui é aquele campo. Mas, na visualização aqui, aparece presidência. Então, voltando aqui. E aqui embaixo temos temos duas opções aqui que são importantes. A primeira aqui permite que campos adicionais sejam acrescidos no campo valor, e isso de uma forma geral não é uma coisa boa, porque a pessoa pode, por exemplo, colocar presidência, pode colocar presidência com acento, pode colocar presidência com letra minúscula. Inclusive aqui já dá um problema, provavelmente, por já ter presidência. No caso aqui, ele não faz diferença de letra maiúscula ou minúscula, porque usou caractere, mas você poderia ter usado, por exemplo, letra maiúscula ou minúscula aqui. Então, nesse caso, como ele é o mesmo campo, ele mostra em vermelho. Agora, vou tentar, por exemplo, botar presidência espaço. Presidência espaço já foi. Vou botar com letra maiúscula. Presidência espaço. Agora aqui não foi. Então o que acontece? Dependendo de como você deixa as pessoas acrescentarem, você acaba tendo dois campos que deveriam ser o mesmo, mas eles acabam sendo divididos e trazendo informações que passam a não ser confiáveis, ou informações separadas. Aí você tem que procurar todas as presidências, todos os campos com aquele nome, com erros, com espaço, com erros gramaticais, erros de acentuação, dentro do teu projeto. Se você tiver um projeto pequeno, você percebe. Agora, se o teu projeto for grande, tiver várias linhas, até você perceber, tu já mandou a informação errada. Então, vou deletar isso aqui. Campo presidência, essa parte aqui também. E a última opção aqui, ela permite apenas que códigos, o último nível do seu código seja acessível para você colocar o valor lá no teu campo.
Então, ok. Por exemplo, aqui eu só consigo selecionar presidência, diretoria TI, ou presidência, ADM, fim, ADM. Eu não consigo colocar só ADM ou só presidência. É isso que aquela opção faz. Então, se você quiser testar em casa, por exemplo, você desmarca ela e você vai ver que você consegue selecionar só a presidência, ou só a diretoria, ou só esse ADM aqui. A gente viu que você fez o campo, você fez o grupo também, usando só campo org. Então, ok. E o filtro também, né? Você tem que botar um filtro aqui. E você botou que o campo org que não tenha valor igual a vazio. Então, tudo que não tiver valor igual a vazio vai aparecer ali. Que no caso, que estiver vazio vai ser as nossas marcos. Então, ok, tudo certo. Anote o número aí da sua sequência. O número 12 da sua sequência de controle. Então, até aqui, tudo certo. Tudo certo, até eu ver que aqui está como agendamento manual. Isso aqui é agendamento automático. Isso faz parte lá daquelas pré-configurações que eu falei na sua correção do exercício E2. Então, isso aqui é lá daquelas configurações daqui. Eu já havia falado anteriormente e você não fez essa pendência ainda. E neste campo também. Vou até aproveitar olhar rapidamente. Quer dizer, aqui você já botou, ok, ou já tinha. Faltou também o hiperlink aqui. Não, tem o hiperlink, você tem. Bem, vamos para o próximo passo. Deixa eu ver se... Passo 4. Tem um problema aqui no teu passo 4. Às vezes, quando você clica no passo, a aba que ele tem fica remanescente. Isso é um problema do Prush, você tem que botar aqui. Mas aí por que eu fiz isso? No passo 2, eu não tenho a aba desse lado. E quando eu vou para o passo 4, eu tenho uma aba aqui. Então eu tenho a aba de baixo, que deveria ter mesmo. E tenho o gráfico de Gantt aqui desse lado, que não deveria aparecer ainda. Então você, quando fez a sua visão do passo 4, você não fez conforme a gente solicitou. Inclusive aqui para mim, o grupo e o filtro está aparecendo sem informação. Então nesse caso aqui é sem grupo e all task. E para mostrar no menu. Vou dar, na verdade, aqui não é para mostrar no menu. Tem essa opção que todas as visões com asterisco não são para aparecer no menu. Vou dar OK. Vou dar Apply para fazer aquela alteração. Mas ao dar Apply ele vai mostrar no menu, porque entende que eu quero ver aquela visão. E aí não vai ter adiantado isso aqui. Então, vamos ver aqui os seus próximos, como é que você fez seu passo aqui.
Então aqui seria task name form, daria ok. E aqui seria o relacionamento de diagrama. Ok também. E aplicar. Agora, continua aparecendo um gráfico de Gantt aqui. O que acontece? Eu não sei como é que você fez. Ah, tá aqui. A atividade, passo 4 é a atividade, você fez como a visão sendo gráfico de Gantt. E ela deveria ser feita como task sheet. Então vou dar ok aqui. Vou criar uma nova na visão simples, single view. Vou chamar passo 4. Vou botar novo asterisco para diferenciar do seu. Em vez da visão gráfico de Gantt, vou colocar a visão task sheet, que traduzindo ao pé da letra, seria tipo uma planilha de atividade, ou pedaços de papéis de atividade, né? Sheet seria isso, mas seria planilha de atividade. Então vou botar aqui a tabela que você já criou. Inclusive você tem duas tabelas aqui. Pelo nome acredito que seja essa. Vou colocar sem grupo e filtro all task aqui, vou dar ok. Vou aplicar. Agora sim, tá vendo? Saiu o gráfico de Gantt aqui. E aí, eu vou editar esses seus passos. Aqui vai ser passo 4 novo asterisco, ok. E esse também, o passo 4 novo, ok. E aí eu vou aplicar. E agora sim, eu tenho só uma visão combinada com dois campos, né? Sendo que o primeiro campo, a primeira visão, manda na de baixo. Ela que dá a informação para aí embaixo me mostrar o campo que eu estou selecionado. E seria a mesma coisa se eu tivesse 3. A primeira visão, o primeiro campo, ele manda nas outras informações. Se tivesse 3, se tivesse 4. Então você já tem essa pendência para você corrigir. Então anote aí o número 96, mais um número da sua sequência de controle. E aí você tira o campo com asterisco aqui. Então eu vou vir aqui, por exemplo, este campo com asterisco, e vou desmarcar a opção Show Menu, vou dar OK, vou fechar. E aquele campo que tinha com asterisco aqui sumiu. Tá vendo? Inclusive vou fazer um teste aqui também. E vou tirar. Opa! Eu vou tirar esse meu que eu criei do menu também. E aí ele saiu do menu. Agora eu vou clicar no passo 4. Tem algumas versões que eu vi que o campo continua aparecendo. Então, dependendo da versão, vou clicar aqui e o passo 4 novo asterisco voltou a aparecer, tá? Mas, enfim, não era para aparecer. Vou acabar falando sobre outra coisa também aqui adiantando, que é o campo Organizer. Então, você pode vir aqui e lá em tabelas ou visões, no teu caso, e você pode deletar, por exemplo, o passo 4, atividade com asterisco,
já que você criou ele no gráfico de Gantt, usou a visão gráfico de Gantt, você deveria ter usado a visão Task Sheet. Então você vem aqui, clica por exemplo Delete, e ele vai deletar aquele passo do seu projeto. Isso serve, aquele passo, aquela sua visão, né? Aquela sua visão daquele passo, desculpa. Serve para você deletar ou mexer, né? Já que tem várias opções aqui, renomear, cruze, copiar, na sua visão, módulos, tabelas, filtros, calendários, enfim, tem vários campos aqui. Então, voltando aqui ao seu projeto, e aí como eu botei Task Name Form lá, acaba que eu não sei se você fez a configuração aqui para o campo Notes, e inclusive já deu problema. Eu vou parar o vídeo e vou reabrir e começar de novo. Deu problema aqui no meu project. Então vou parar agora o vídeo aqui. Voltando aqui, fechou lá e voltou. Vou reabrir seu arquivo. Por um lado é bom que eu sei que você, vou saber se você fez a configuração lá no Task Name Form. Você fez, né? Você fez aqui e mudou para o campo Notes. Foi quando travou o meu lá. Em compensação, você fica com esse gráfico de Gantt aqui, que não era para ter neste momento. Então, temos coisas aqui importantes para falar deste passo, que são o campo Notes aqui, ou posso clicar 2 vezes e ver. Então você tem que ter o dicionário da sua EAP aqui. Talvez você botou descrição, produto, faltaria ainda critérios de aceitação, premissas, restrições, documentação necessária, recursos, enfim, como fazer, como documentar, seria o critério de qualidade também, enfim, seria as informações relevantes para aquela atividade, para aquele pacote de trabalho, seria adicionado a sua AP. Esse você só botou nesse e nesse aqui, mas deveria ter em todas as atividades ou pacotes de trabalho aqui. Temos o código da atividade, temos o campo Unique ID, código da atividade texto 27, código AP, sucessor, predecessor, ok, responsável, produto, pacote de trabalho dirigido ao esforço. Só seria dirigido ao esforço caso eu tivesse um tipo de atividade tipo work. Se você não tem, então dirigido ao esforço não. Pacote de trabalho. O último produto do seu projeto antes das atividades serem incluídas, né? Ou no caso seriam os entregáveis. No caso, todos os seus pacotes de trabalho são produtos também, no teu caso, no teu projeto. Mas poderia, por exemplo, ter um pacote de trabalho que tivesse, por exemplo, fosse parte, digamos que selecionar modelo, fosse um pacote de trabalho, tivesse outras ações aqui, e aí eu teria etiquetas em cima, eu teria subordinado etiquetas, mas também seria um pacote de trabalho. Temos o campo Milestone, que é o campo de marcos, eu sempre falo errado,
marcos. E temos o produto, que é tudo aquilo que tem associado a ele algum elemento de indentação menor, ou seja, tudo aquilo que não é marco, atividade ou pacote de trabalho. É o campo summary que aparece aqui. Tá. Então, o código da atividade é um código a mais, caso você tenha, por exemplo, empreiteiras terceirizadas dentro do teu projeto e você precise de algum código a mais, por exemplo, para você falar com essa empreiteira, você tem um código da sua empresa e a empreiteira tem o próprio código dela. Então, é um campo a mais. O campo UniQID é um campo muito interessante. Ele nos diz se você nos diz a ordem cronológica que você fez as coisas e ele tem uma outra informação que é muito boa para saber se alguém mexeu no seu projeto. É uma informação praticamente de segurança. Então, digamos assim, eu vou aqui inserir uma atividade. Repare que o código dela do UniQID ou ID único é o número 15. Vou acrescentar outra aqui, 16, outra atividade, deu 16. Vou acrescentar outra. Opa. Ok. Foi uma informação de colocar atividade rápida. Ok. Então, por exemplo, eu vou deletar esse campo 16, esse campo que por acaso a linha 16, o código também é 16. Então vou deletar ele. E aí vou acrescentar outro. Repare que foi para 18. Ou seja, nunca mais nesse seu projeto você vai ter o UniQID com campo 16. Nunca mais. Você deletou e deixou de existir. E aí, 15 e 17 vou deletar também. Vou deletar o 18 também. Pronto. Vou acrescentar outros aqui. Formação vai ser mais rápida. E aí repara que sumiu. O 16, 17, 18 não existem mais. Então passou de ser 19, 20, 21. Vou deletar aqui 20, 21, 22. Nunca mais no seu projeto também você vai ter aquele 21, 22 passou a ser 23. Para que isso serve? Como eu disse, primeiro você consegue ver a ordem cronológica do que você fez primeiro. Então eu sei que a sua primeira linha foi patrimônio, tá aqui o número 1. Depois foi etiquetas. Depois eu sei que você botou selecionar fornecedor, modelo, aquisição, indentação, fez isso aqui. Depois botou início do projeto, fim do projeto. E você não tinha gerenciamento do projeto. Provavelmente quando eu corrigi lá o seu E2, você não tinha e criou depois, porque está com o número 12, depois de planejamento, monitoramento, controle. Então eu sei, por exemplo, aqui que você, todas as linhas que você criou, você utilizou, que estão em sequência, né? 1, 2, 3 até o 14. Se eu tivesse um campo assim, eu saberia o seguinte: do campo 14 ao 24, você colocou 10 coisas, mas depois no meio do caminho você desistiu dela e deletou. Então, para que isso serve? Por exemplo, alguém pega o seu projeto e faz algumas mudanças. Digamos, por exemplo, que alguém pegou o seu projeto e o campo indentação dele, desculpa, está aqui escrito identificação, ficou na minha cabeça. O campo código único, que você sabe que é o campo 6, aparece sendo como campo 15. E tá igualzinho, mas aparece sendo campo 15. O que ocorre para você? Você sabe que alguém mexeu no seu projeto, porque o código único dele é 6. E você sabe que nunca mais vai aparecer 6 no seu projeto. Se o cara mexeu ou deletou. Então, se aparece com 15, alguém mexeu no seu projeto. E por mais que esteja igual, alguém fez alguma alteração, modificação, e não
não comunicou com você. Então, para não me alongar mais, esse campo serve para isso. Vejo, por exemplo, que aqui, geralmente eu faço um filtro para saber se você colocou todas as sucessoras ou predecessores dentro do seu projeto. Mas aqui eu já consigo ver, por exemplo, que monitoramento de controle não tem nenhum predecessor nem sucessor. Deveria ter. Se isso aqui vai ser uma futura RAMOC, que você vai ver no próximo exercício na 4, deveria, por exemplo, começar com 2 no início do teu projeto e terminar com o fim do teu projeto. O teu planejamento, por exemplo, termina com a linha 11. Que a linha 11 ele vai para 7 para 11, né? Os sucessores dele. Então, quer selecionar modelo e localização da NF. Então, teu planejamento só vai até esta parte. Depois, iniciam-se outras coisas. Ok. Então, isso aqui ficou faltando sucessor e predecessor. Você acabou esquecendo. Os outros campos estão ok. Aí temos o próximo campo, que é o campo DR, que é para eu saber exatamente isso, quais são os campos, quais são as ligações que você tem dentro das suas atividades. Inclusive, você usa as atividades como sendo verbo, né? Selecionar modelo, selecionar fornecedores, apesar aqui da identificação você não usou, mas você poderia ter usado, poderia ter localizar as NF, localizar os bens, via escolar poderia ser colar, mas enfim, são apenas o que as melhores práticas dizem, mas cada caso é um caso, você tem que saber avaliar isso também. De repente, colagem fica melhor do que você colocar colar. Ok. Então, vamos para o passo 5. Então, temos várias configurações aqui. Inclusive, se eu não me engano aqui... tá aqui. Que é o... você usou... Cadê o formato aqui? Engraçado, não tô com a aba format. Aconteceu alguma coisa quando deu problema lá do meu project, depois eu vou ver. Eu acabei que fiquei sem a aba format aqui. Bem, enfim, depois eu vejo isso. Vamos para 5. E aí, na verdade, voltando lá, eu só queria mostrar o seguinte. Você fez as configurações que a gente pede, né? Para milestone abóbora e critical e não critical atividades como azul. Então você fez essa parte, tá tudo ok. Então, passo 5. Então, é aquilo que eu te falei, essa que é aquele monitoramento lá não tem ligação, tá sem ligação. Vamos ver o box está as configurações aqui. Você fez as configurações do atividade e macro, muito bom. Layout também, ok. Então,
Tá tudo ok aqui. Você fez todas as configurações que a gente pede no campo. Esse passo aqui é AP por responsáveis, acredito que seja quando você viu os vídeos. E aí você acabou criando esse passo a mais aqui. Então anote aí o número 73, mais o número dessa sequência de controle. Ficam as pendências aqui. Inclusive você usou aqui você usou o default do project, né? Que é fim para início. A gente pede para você pelo menos colocar um tipo diferente, por exemplo, início para início, o fim para fim, enfim, uma diferente aqui. Inclusive você poderia usar também retardos e antecipações neste caso aqui. Vejo que você não usou, mas fica a critério também, e é bom para você aprender a lidar com a ferramenta. Então é isso, você fez o passo, o exercício está correto. Faltam as pendências de A2, que eu já havia falado, por exemplo aqui do AutoSchedule, e as pendências que ficaram nesse exercício agora. Então qualquer dúvida, coloque lá no Moodle. Até a próxima. Tchau, tchau.